diretor amicíssimo meu, que eu tive que conversar com ele. Agora está gravando agora. Então, porque os professores não têm coragem de falar para o diretor. É que eu interrompi. Falar no meu particular, você tem que conversar com essa pessoa. Porque, né, o professor, gente, tem receio, né? Já vai ficar na frente, né? E a frente roda 360 graus, né? Como que a gente vai... Aqui tem gerenciar stream, tá aqui. Bom, acabou. Vamos lá, gente? Então vamos, que a gente tem muita coisa para finalizar hoje agora. Bom, como que eu pensei, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou finalizar essa parte. Eu já consegui conversar com algumas pessoas, mas eu vi que vocês já têm bastante coisa que vocês conseguiram produzir, que vocês conseguiram pensar. E aí eu vou dar uma atenção especial aí para a gente poder olhar esses últimos roteiros, deixar tudo alinhadinho para vocês gravarem, tá bom? Só que aí, antes de eu ter esse bate-papo mais pé na orelha aí com vocês, eu vou finalizar aqui compartilhando. Já comuniquei, tá, o pessoal lá o meu coordenador, então, que eu venho semana que vem com vocês, sábado às 2 e domingo às 8, tá bom? E a gente finaliza aí com qualidade para vocês. A gente finaliza essa parte aqui, eu deixo vocês, então, preparados aí para fazer essa gravação. Quem já tiver muito tranquilo, muito seguro, muito global para poder fazer tudo isso. Quem não tiver mais nenhuma dúvida, gente, não dá para poder me levar para casa de vocês, porque eu tenho um filho de 12 anos que precisa da mãe. Mas a minha vontade era estar juntinho com vocês para poder ir apoiando e orientando aí, ajudando vocês. E eu não aprendi de uma hora para outra a fazer todos esses processos, né? Que às vezes o pessoal olha e fala, nossa, mas você falou de todas as áreas, parece que com uma naturalidade. Isso é aprendizagem, gente. Só que vocês estão tendo pouco tempo para poder aprender a gravar videoaula assim, né? 2 meses assim, já tem que... né? Então, vamos tentar ter tranquilidade para fazer isso da melhor forma possível, mas sem perder a essência de vocês enquanto professores, tá? Bom, aqui na tela, nós temos alguns aplicativos agora que eu vou indicar para vocês para edição, tá? Para gravação, desculpa. O Zoom é o que eu mostrei no vídeo do Rodrigo, que fica o quadradinho pequenininho aqui com o rosto da pessoa. Esses que eu estou indicando não são os únicos, mas são os gratuitos, tá? Então, o Zoom foi muito usado aí na pandemia para fazer as transmissões das aulas online. O Meet também é uma boa ferramenta. Deixa eu ver se eu não fechei o microfone aqui, senão o pessoal lá não me ouve. Também é uma boa ferramenta, mas como eu disse, se a conta for intermediária para cima, se for o plano básico, ele não grava. O Loom, ele também faz a gravação com tela compartilhada. Você consegue compartilhar do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou compartilhando a minha tela. O pessoal que está acompanhando de lá, eles estão vendo aqui toda a tela que eu estou projetando. E, no caso aqui, eles também estão fazendo a gravação, porque a conta é a conta que permite gravação, tá? Quando finaliza esses 3 aplicativos, o Meet, o Zoom e o Loom, quando você encerra a transmissão, ele gera um link com a gravação, e aí você consegue baixar o vídeo em MP4, que é aquela extensão de vídeo que eu falei para vocês que é a mais adequada para vocês enviarem, porque o vídeo fica mais leve. Ele tem a quantidade de gigabytes ali, ela fica melhor, com boa qualidade para vocês mandarem, tá? Não é o meu, não. Então, ó, o Zoom. Eliane, você indica gravar usando esses 2 aqui? Vocês só vão utilizar eles se a gravação for pelo computador. Pelo computador, tá? Pelo celular eu já vou mostrar o que vocês podem usar. OBS Studio também é gratuito, mas ele é mais requintado, ele tem vários... Ele parece um estúdio de gravação mesmo. Você separa a faixa de imagem, de áudio, ele é bem mais rebuscado aí no processo de gravação. Nesses 2 aqui, a sua imagem aparece pequenininha. Nesse daqui, você consegue ter a imagem tela cheia, tá?
Então, aí você consegue ter um processo ali de gravação para quem vai fazer pelo computador. Lembrando que pode usar? Pode. É a melhor indicação? Não, porque você aparece em tamanho reduzido. Aí você vai dar a ideia de uma aula, transmissão online, e não de uma aula em sala de aula. Por isso que eu falei que se você ficar em pé ali, você vai conseguir usar o recurso e vai ficar sensacional, tá? Agora, por que eu coloquei o PowerPoint aqui? Eu não sei se vocês sabem, mas o PowerPoint também grava. Mas ele grava só a apresentação da sua tela. Ele grava o seu áudio. Ele não pega a sua imagem. Então, isso que eu ia falar. Quando você faz o upgrade do Windows lá, que daí você paga um pouquinho a mais. Aqui no caso de vocês têm o pacote, né? Para uso do Office. Tem? Gato. Não, gato não. Não. No estado, vocês não estão com o Office gratuito nos computadores? Sim. Então, aí vocês já conseguem, porque lá já está com o upgrade. Se eu abrir a tela do meu, por exemplo, o meu não está, tá? Atualizado com a versão top de linha. O que ele vai gravar? Ele vai gravar só o meu áudio. Ele não vai compartilhar a imagem. Então, antes de arriscar usar o PowerPoint, que ele é mais simples, né? A ferramenta é bem simples de usar. Verifique se o computador que vocês estão utilizando está com essa atualização, porque aí você consegue fazer a captura de imagem igualzinho a gente tem aqui no Zoom e no Loom. Por que eu trouxe o PowerPoint? Porque é o que todo mundo tem nos computadores, né? Então é mais fácil. Só precisa olhar se ele está com a versão atualizada, porque os mais antigos não estão. Tá bom? O mais significativo para vocês nessa reta final de gravação é aqui. Sugestões para edição. Gente, tem um monte de aplicativo que ajuda vocês na edição. Aquela edição simples que eu falei. Só o cortezinho ali de tela, tá bom? No celular. Presta atenção na Pro. Eu ia falar, presta atenção na tia, né? Igual a gente fala para as crianças. Presta atenção na Pro. No celular, eu recomendo vocês utilizarem o InShot. Existem outros, CapCut, existem vários, gratuitos também. Esse daqui, ele é o mais fácil de mexer. Então, para vocês que estão nessa reta final, que nunca se apropriaram aí de processos de gravação e de edição e tudo mais, o menos é mais, não é isso? Então, vamos pelo mais simples que vocês conseguem usar. Quem já quiser fazer a instalação dele no telefone, dá tempo de eu ensinar vocês a usar o único corte que vocês precisam. Ele é muito fácil de fazer, e aí você consegue, depois usou, a gente desinstala e tá tudo certo. Então, ele já vai gerar, você já vai gravar no celular. O vídeo, ele já fica em MP4. Você já joga ele no aplicativo, recorta ali onde o carro do ovo passou e ele já junta todas as faixas daquele vídeo e gera o MP4 para você. Tá bom? E aí você vai compartilhar lá na página do concurso. Tudo bem? Então, a minha sugestão é para vocês usarem esse. Fala, Pro. Tem o quê? Alguns professores reclamando no grupo que MP4 só está indo o áudio. Aí outras pessoas lá falam para fazer novamente e colocar, transformar em outro lá. Não precisa. Não precisa. Eu gravo todos os vídeos que vão para o programa direto no celular, ele já converte imagem e áudio de uma vez só. E aí, se você joga nesse programinha aqui, se você precisar fazer o corte, você já consegue emendar todo o vídeo e ele gera um vídeo MP4. Então, tem que ver se a configuração de gravação do celular, ela está captando som e imagem. E outra coisa bem importante, que eu não lembro se eu já falei nessa turma, eu vou falar de novo. Quando vocês forem gravar pelo celular, gente, olha se a configuração de captura de imagem de vocês não está com a visão espelhada. Por quê? Porque daí eu vou colocar o meu telefone aqui. Se ele tiver com essa visão invertida,
tudo que está aqui no meu PowerPoint não aparece na posição certa na gravação. Vai aparecer invertido. O meu tema eu não sei mudar. Então, a gente olha, porque senão vocês vão fazer o vídeo. Meu Deus, já pensou que desespero? Faz um vídeo de 7 minutos, quando vai olhar. Ai, nossa, falei super bem, arrasei. Aí você vai olhar a imagem está tudo invertida. Você vai ter que fazer tudo de novo. Tá? Para você ter certeza se está certo ou não, faz uma selfie. Então, na hora que você fizer a selfie, você vai ver o posicionamento que está. Então, do jeito que aparece ali na selfie, é o jeito que vai aparecer no vídeo, na gravação final. Então, toma muito cuidado para não perder a gravação, tá? E aí, corto quantas vezes eu quiser, junto tudo numa trilha só e o vídeo está pronto, tá? Se você gravar no computador, o que já vem no pacote do computador é o Movie Maker. É o mais antigo editor de vídeo que tem, que o pessoal usava para fazer retrospectiva de aniversário. Então, ele também dá para fazer cortes, também dá para poder fazer esses ajustes de sobreposição de imagens. Então, vocês conseguem resolver por ali, tá bom? Mas eu sugiro que vocês utilizem esse daqui, que ele é mais intuitivo. Vocês vão usar uma ferramenta só nele e resolve o problema de vocês, tá? Eu tinha falado para vocês na construção do roteiro, eu tinha feito a sugestão desse aplicativo aqui. Quem não estava aqui, se ainda não produziu o roteiro, instala esse daqui também, tá? Ele também é gratuito. É aquele aplicativo que converte a sua fala em texto. Então, é a forma mais rápida, pensando na gestão do tempo agora, é a forma mais rápida de vocês conseguirem produzir o roteiro de vocês. Então, você vai falando naturalmente tudo que você acha que você precisa falar. Aquilo vai gerar um texto com erros gramaticais, tudo, tá? Sem pontuação. Você seleciona aquele material, manda para o seu e-mail ou manda para o seu WhatsApp, copia e cola ele no Word. Para quê? Para contar a quantidade de caracteres. Eu preciso ter os 2.500 caracteres no mínimo, porque esses 2.500 é que vai me dar um vídeo de 5 minutos. Um pouquinho mais, então eu vou ter que ir fazendo proporcionalmente essa minutagem, tá? Então, se eu não fizer isso, eu vou ter que ficar fazendo o processo várias vezes. Então, grava, transforma em texto, joga no Word, conta as palavras lá no Word, do jeito que eu mostrei para vocês, revisão, contagem de palavras, veja se tem 2.500 caracteres. Tem 2.500, você já garantiu um vídeo de 5 minutos, tá? Cuidado para não colocarem muitos slides lá no material, porque senão vai dar ruim, hein? E esse daqui, para a gente poder fechar essa parte aqui. Então, os 2.500 caracteres, estou deixando em negrito o que é mais importante, né? A câmera será a sua turma. Então, a linguagem, a conexão com a câmera é muito importante, que você vai estar falando com os seus alunos, tá bom? Use todas as informações que a gente conversou, todas as etapas do planejamento para poder compor esse roteiro. E eu tinha sugerido já para vocês, estou retomando aqui. Vamos lá, turma, agora que já estamos organizados em grupo. Se você está propondo uma atividade em grupo, você não vai poder falar no momento da gravação, pessoal, olha, agora vamos nos organizar aí em grupos. Você não vai poder parar, o seu vídeo não vai ter todo o arraste de carteiras e todos os barulhos necessários que eles fazem para se organizar em grupos. Então, você parte da premissa, olha, já estamos em grupos. Porque o trabalho em agrupamentos produtivos é uma premissa do concurso, porque eles se apoiam. Ou não quero agrupamentos, não quero grupos grandes, quero trabalhar em pares. Duplas produtivas também funciona. Então, dê a ideia na sua gravação de que eles já estão com uma organização em sala que é diferente da organização mega tradicional, que é uma carteira atrás da outra. Já dá essa ideia na sua fala, tá? Para fazer as conexões. Vocês se lembram que na aula anterior nós começamos a conversar sobre o planejamento para a gravação de uma videoaula? Então, você já faz a conexão na sua fala com a aula anterior. Ó, nós vamos retomar aqui alguns pontos importantes do que nós conversamos. Nós falamos sobre o objetivo de aprendizagem, falamos sobre evidências, falamos sobre as experiências de aprendizagem.
E todas essas informações agora vão compor a construção do roteiro, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Só aí já foi 40 segundos, eu acho. É essa conexão que a gente precisa fazer. Então, eu deixo na minha fala explícito o que eu já trabalhei, que tem relação com a minha habilidade, trago o objetivo desta aula e aí eu induzo a turma a estar organizada ali no processo de produção, tá? Então, essas palavrinhas que estão em negrito, elas vão dando o tom da construção do roteiro para vocês, tá bom? E, é claro, não se esqueçam de lançar boas perguntas. As boas perguntas é que vão conectar vocês com a turma, já que vocês não vão conseguir, não mostrem alunos. Eu vou usar o exemplo ali que alguém me perguntou no intervalo de uma outra colega. É uma simulação de uma aula. Usar imagem de alunos tem 2 problemas. Tem vários. Vamos falar só de 2? Primeiro, a questão do uso de imagem. As pessoas só podem gravar, só podem compartilhar, só podem usar a sua imagem se você autorizar. E essa autorização, ela não é verbal, ela é por escrito, porque isso dá direito de uso de imagem, direitos autorais. Então, você vai postar um vídeo lá na página da VUNESP com imagem de alunos sem autorização. Simulação de uma aula. Aí eu vou pegar, então eu vou fazer a intervenção ali com o aluno, mostrando como eu daria aquela aula. Eles não estão olhando a sua intervenção com o aluno, eles querem olhar a sua competência didática na aula. Então, não vai inventar moda, gente. Ah, eu posso colocar meu filho para simular? Não, é trabalho infantil. Não vai explorar a criança em casa, tá bom? Como eu faço sempre. De férias, piorou a história. Então, não, gente, é você e o seu celular é a sua turma de 51 alunos. Tudo bem? Então, já que você não está ali com a turma, boas perguntas. Então, olha só, gente, para a gente começar a estruturar o nosso objetivo de hoje, o que vocês lembram que nós já conversamos sobre planejamento? Ah, não estou ouvindo, fala mais alto. Ah, olha só, o colega está falando aqui que nós começamos a organizar o planejamento pelos objetivos. Vocês concordam com isso? Posso registrar aqui que o objetivo é a primeira etapa desse planejamento? Eu não dei interrupção nenhuma na minha fala. É como eu daria uma aula, vocês sabem que é o meu jeito de falar mesmo. E as mãos o tempo todo, Eliane, então eu tenho que travar minha mão, eu falo muito com as mãos. Você pode usar suas mãos, mas só usar do jeito correto, né? Tomar cuidado com esse posicionamento. Então, é para ser vocês de uma maneira mais fluida, do jeito que vocês dariam aula. Pode falar, Pro. Você poderia dar um exemplo de como não se deve, para nós, as meninas, de como não se deve usar as mãos? Não, o problema das meninas é só os gestos obscenos. Vou fazer uma contagem. 1, 2, e aí para aqui. Né? Gente, é normal para a gente. Você não está nem pensando nisso. O problema é a cabeça de quem está avaliando. Parou. Aquele gesto aqui que a gente fez, a posição aqui, ó, é a posição mais comum para a gente parar a mão. É algo involuntário, a gente não pensa e a gente para a mão aqui. Então, tomar cuidado aqui, tomar cuidado aqui, tomar cuidado quando você vai fazer contagem para não parar no dedo do meio, não dar as costas para a câmera em momento nenhum, cuidado com as roupas, no caso das meninas com decotes, tá? A gente viu que não pega bem numa filmagem, numa gravação, né? Como vocês não vão usar microfone de lapela e nada disso, às vezes, quando a gente usa o microfoninho aqui, cordão assim, pode bater no microfone e dar ruído. Eles estão avaliando muito essa questão, vão avaliar, né? Muito essa questão técnica. Na Prefeitura de São Paulo, isso pegou bastante na análise dos vídeos. Então, isso daqui, um movimento bate no microfone e já dá ruído. O meu cabelo, quando ele vem aqui para frente, se ele bater no microfone, ele já dá ruído. Então, por isso, não usem microfone conectado, mas cuidado ali com o celular para você não captar muito o eco do ambiente. Tá bom? Fala, amor. Por exemplo, eu gravei
todas as versões. Lá perto da minha casa, eu tenho condição, passa moto toda hora. E, só que o meu áudio não dá para entender tudo. Só que no fundo, às vezes. Mas esse às vezes está muito forte? Corta, Pro. Primeiro você vai chorar. Eu tô no meio da fala. Não. Aí passa a moto. Não tem como fazer aquele corte ali. Não, aí você vai parar. Você vai deixar a moto passar e você vai retomar um pouquinho antes. Você não precisa retomar daquele ponto. Você retoma, aí você vê, se for o caso, grava só aquela parte, volta, vê onde você deu um ponto de respiração ali no meio que você consiga cortar e segue dali para frente. Na minha casa, além da moto, é o avião. Então, eu estou gravando. Aí eu começo a sentir que o avião está vindo, ele vai me interromper. Eu já paro. Porque eu sei que não tem jeito. Se a gente usa o fone, ele ameniza um pouco esse ruído externo, né? Mas não tem jeito. É uma situação que todo mundo passa. Não, eles não desclassificam, mas a gente não sabe como que vai ser escalonado isso dentro da avaliação. Até porque se eu estou numa sala, o ruído Exatamente por isso, Pro. Porque no edital eles falam da questão técnica como uma questão importante. Eu penso dessa forma. Se ficar muito forte, estiver sobrepondo a sua voz, corta. Ó. O corte é pior do que esse barulho de fundo. Você vê que. Então, mas daí o que está no edital? Atenção com linguagem, postura e ruídos. Eles colocam isso no edital. Só que eles não colocam de que forma esse ruído vai ser avaliado. Então, se a gente puder evitar, é mais seguro para vocês. Se não está atrapalhando num contexto maior, aí é uma escolha deixar ou não. Se você começa a perceber que já está vindo, para, porque nesse corte que eu estou sugerindo para vocês, não é um corte de edição de vídeo. É só edição no sentido de deixar o vídeo mais rebuscado, né? E eles não estão pedindo exatamente essa edição, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que têm mais facilidade no uso de alguns recursos do que outras, e não é isso que eles vão avaliar. O professor não tem que ser editor de vídeo, ele tem que ser professor. E ponto. Então, no vídeo, vocês precisam se mostrar professores. É isso. Então, analise e avalie. Se tiver muito forte, eu te aconselho a cortar. Se você acha que tá aquela coisinha bem sutil, ó, isso atrapalharia totalmente a gravação. Teria que parar e fazer de novo. Mesmo para mim que falo alto pra caramba. Não dá. Interfere. Então, isso que a gente precisa sempre avaliar. Tá bom? Que mais, gente? Então, agora, quem não tem dúvidas, né? Quem já está com o processo adiantado, quem já está tranquilo, a gente encerra essa parte por aqui, e aí eu vou dar atenção para poder olhar os roteiros, né? O pessoal já vai organizar aqui para quem vai gravar aqui, para a gente poder fazer alguns testes também, tá bom? E aí eu vou tirando dúvidas agora pontuais de vocês, tá bom? E a semana que vem, então, sábado às 2h, estou aqui com vocês, e domingo, 8 da manhã. Tá bom? Eu achei que ela estava me chamando. Esse, Pro? Esse aqui? Ah, legal.
Cadê o jornalista pro... Já era para ter chegado, viu? Que horas são? Agora são 11h05, ele vai estar chegando já. Eu marquei com ele meio-dia, na verdade. Eu falei, a aula vai ter meio-dia e tal, né? Ele falou, não, eu chego lá umas 11 horas, eu chego lá. Ele deve estar chegando já. Vou ligar para ele agora. E ainda não consegui fazer essa inscrição, imagina. Ele disse que eu podia voltar com o bloco, mas até a fazer isso.